Sejam bem-vindos, fiel. Um excelente final de domingo para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações desse pós-jogo do Timão que acabou saindo derrotado dentro da Neoquímica Arena para a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com toda a análise dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Nossa reportagem, inclusive, está na Neoquímica Arena. A gente vai mostrar as entrevistas dos treinadores. De repente, pinta novidade, inclusive, na situação do Memphis. Já que... Não, tem uma reviravolta, né? É mesmo? Tem uma reviravolta. Por enquanto, uma reviravolta, assim, o que não, o que foi anunciado como sem chance, acabou, não vai ter mais. Sim. Agora há uma retomada das conversas do Corinthians com o Memphis. É mesmo? Sim, que senhor. Da hora, hein? Sim, senhor. Gostosinho, pai. O Memphis tá abrindo mão de Exato. De uma gordurinha, né? Ainda mais. Ele já tinha aceitado tudo aquilo que o Corinthians havia proposto para renovação. Aí o Corinthians falou, não, agora aceitou, mas não vai ter mais. Prejudica a saúde financeira. Aí foi feito mais uma costura, o que dá para cortar mais. E é possível, não estou dizendo que vai acontecer, possível que haja uma reviravolta. Acho que tem um detalhe aí, assim, eu não vou falar, não vou ser irônico e nem vou brincar não em relação a isso. Eu gosto muito de brincar em relação ao Corinthians e tudo mais, mas agora é sério. Algumas situações e alguns jogadores, quando vêm de fora pro Brasil, quando consegue ter a identidade com o clube acho que tem que valorizar isso. E eu acho que o Memphis Depay construiu uma identidade com o Corinthians. Super. E aí eu acho que o Corinthians, nesse início de negociação, ou nesse imbróglio todo aí, antes de anunciar que não iria continuar a negociação e ter dado por encerrada a renovação de contrato dele, eu acho que foi um erro por parte da gestão do Corinthians. Por vários motivos, tá? Primeiro, por ele ter vindo da Europa para cá, por ele ter passado por exames médicos, para estar tudo ok, por ele ter aceitado algumas situações dentro do contrato e, de repente, não vai vir mais. Eu me colocando no lugar do Memphis Depay, já fiz todo o movimento para ficar no Corinthians. Tudo que vocês me pediram para fazer, eu fiz. Esquece o que foi feito lá atrás, que foi já foi lá atrás. Financeiramente, cláusula e tudo mais, que já foi discutido nos programas. Dentro desse contexto atual, a diretoria do Corinthians, ela erra. Claro, muito. Erra e muito. Então, quando abre essa brecha de vai voltar a negociar ou está negociando, não sei... Assim, olha com mais carinho em relação a isso, porque um jogador do tamanho do Memphis, quando constrói essa identidade com o clube tem que valorizar muito isso. Cara, você deve 40 milhões para o jogador sem correção. Com correção, vai para 77 milhões. Ele tem direito de executar essa dívida ou na justiça ou chega na FIFA, a dívida é assumida pelo próprio Corinthians, 40 milhões em valores totais, mas na correção dos juros vai para 77 milhões. Então, assim, essa dívida já está contratada, 77 milhões, que ele pode executar ou na justiça ou na FIFA, procurando uma mais punição esportiva para o Corinthians. Então, assim, você já tem que renegociar. E aí, meus amigos são paulinos, um excelente... Tem que negociar com ele. Você tem a chance de estender o contrato para renegociar essa dívida. E aí a atrapalhada é tão grande do Corinthians, nesse caso, porque é direito do clube descobrir que pela saúde financeira você não pode renovar, mas descobre isso antes de fazer a proposta. Depois que você faz a proposta, ele aceita, ponto por ponto. Aí você fala, aquilo que eu te ofereci, na verdade eu não podia. Ele pode ser acionado na Justiça pelo Código Civil Brasileiro, tem um artigo 427 do Código Civil Brasileiro, que ele pode alegar a má-fé do Corinthians. Se o Corinthians, qualquer proponente, quando está fazendo negócio, quero comprar a sua casa, ofereço 200 conto na sua casa, na sua mansão, você fecha por R$200, eu te mando os documentos, tudo certo, na hora H eu não assino, você pode me acionar na justiça. E aí o Corinthians pode ser obrigado, se condenado, a pagar todo o custo do contrato, por uma fé, se ficar comprovado, sem ele jogar. Então, assim, é um negócio que o Corinthians diz não fazer, alegando que está protegendo a sua saúde financeira, que pode ficar muito caro.
Muito caro. Fora a imagem, que é você traz o cara da Europa, faz uma proposta, o cara faz exame médico, fica esperando 3 dias para assinar, na hora H você fala que não, como você se queima no mercado, foi tudo muito mal costurado. E tem a ver com a repercussão também que teve, né? E ele quer ficar ainda, depois de tudo isso. Então, ele quer, eu acho assim, também não é só por amor, eu não consigo enxergar hoje também, ele não deve ter grandes propostas hoje. Se eu sou um Palmeiras da vida, eu ligo pra ele, ofereço 500, vem aqui, joga com raiva do rival, e ainda ele vai pagar o resto do teu salário, porque eles te devem, vão pagar mais uns 2, 3. Aquela fatiada. Mas tá claro também que ele quer, bom, podemos até debater as razões, ele quer ficar, ele tá estudando como viabilizar, inclusive lá o hotel que ele mora, né, que é muito caro, dá R$250 mil por mês, ele foi arrumar parceiros que pudessem bancar a estadia dele, porque ele não quer sair do hotel. Então, assim, ele está empenhado em ficar também. Agora, vamos ver, está na mão do clube, né? Está na mão do clube. Isso é uma discussão, porque quando a notícia sai em relação à saúde financeira do Corinthians, quando contrataram o Memphis Depay, a saúde do Corinthians financeira era boa? Não, era péssima. Era péssima. Não, mas aí mentiram, falaram que o clube não ia gastar um centavo, exato, que ia arrumar patrocinadores. Tinha cara de mentira, jeito de mentira e era mentira. Tanto que o Corinthians hoje deve ao Memphis. Na renovação de contrato, ele topou abrir mão dos juros, ou seja, a dívida lá de 40 não iria para 77. Sim. Seria parcelada em 4 vezes. O Corinthians chegou a tentar colocar no contrato o direito de atrasar o pagamento das 4 parcelas. Ele falou, não, aí também não. Então, assim, ele já estava abrindo mão de 30 milhões de juros da dívida que está contratada. Então, assim, é claro que o clube não tinha condição de trazê-lo lá atrás. Foi um erro o planejamento financeiro para trazê-lo. Como eu acho que pode ficar ainda mais caro o erro agora de não renovar. Porque tem uma série de histórias assim, no futebol. O Petkovic com o Flamengo, que ele foi jogar no Flamengo porque ele tinha uma dívida e o clube, para renegociar a dívida, trouxe ele de volta. D'Alessandro no Inter, a mesma coisa. Verdade. O Inter devia para o D'Alessandro, não lembro agora os valores exatos, não conseguia pagar, para renegociar a dívida, o D'Alessandro volta por um salário meio que simbólico assim no futebol de hoje, e aí o Inter conseguiu renegociar a dívida. Então não é só a permanência do Memphis, é com a renovação de contrato você renegociar a dívida, né? Mas foi tudo muito mal medido, muito mal feito, muito mal executado. Qualquer situação é complicada. Qualquer escolha é complexa, é complicada e vai custar muito caro para o clube. O que para mim também está claro é que sim, ele faz questão de jogar no Corinthians. Ele é um jogador que ele tem identificação, como o Denilson falou, ele está abrindo mão de algumas coisas. Por outro lado, é questão política, a não renovação, ou a questão do dinheiro mesmo, que realmente é um jogador que vai sair muito caro. Então você tem que realmente pensar. A verdade é que colocar o Corinthians numa situação escandalosa. Essa é a grande verdade. Qualquer uma da opção, das escolhas que eles definirem é muito complexa. Essa é a grande verdade. No mínimo, a gente está falando de um caso clássico de amadorismo. Que é você fazer uma outra gestão que trouxe o... Não, perfeito. Mas agora, você faz uma proposta e só depois que o cara aceita, você descobre que não pode pagar, que não pode pagar. Tá legal. Então, assim, no mínimo, e assim, se fosse desde o começo, eu não posso renovar por saúde financeira, vamos renegociar sua dívida, eu levaria a sério. Agora, depois que você faz uma proposta de renovação contratual... Ele fez os exames, Zé. Faz exame, o cara aceita. Ele estava na arena, no jogo do Inter, contra o Inter, torcendo. A torcida tinha até expectativa do anúncio da renovação. Então, assim, se antes de fazer a proposta o Corinthians fala, eu não tenho condição de ter um jogador desse tamanho aqui no meu elenco, não vou fazer proposta, vamos só negociar a sua dívida, beleza. Agora, e além de tudo, tem isso que eu estou trazendo, né? Assim, o Memphis pode acionar o Corinthians na justiça pelo Código Civil, alegando má fé. E caso condenado, porque ele prometeu tomar medidas cabíveis, essa é uma medida que ele pode tomar, o Corinthians seria obrigado, por exemplo, a pagar, além do que já deve ao Memphis, o contrato inteiro. Então, não renovar com o Memphis não é uma questão simples. Fora, não sei se vocês viram a entrevista do Diniz quinta-feira, lá na Argentina. Sobre o Memphis? Falou abertamente. Eu quero ele aqui, eu preciso dele aqui, eu quero... Assim, tem um barco com os jogadores também, ele estava esperando. Claro. Não, você olha para o cenário do Corinthians,
tecnicamente, a perda do Memphis é enorme. Enorme. Precisa dele, né? Precisa dele. Enorme. Não precisa ser nenhum gênio do E o futebol time não pra pode ver isso. contratar, só pode renovar. Exato. Então, assim, se não trouxer o Memphis, não vai trazer ninguém. Então, assim, O título do Corinthians ano passado na Copa do Brasil passa por ele, pelo Yuri. Sim. Claro, coletivamente. Mas assim, os caras mais decisivos foram eles na reta final. O Memphis fez gol na semi contra o Cruzeiro, fez gol da final do Maracanã. O cara é muito pesado nessa história recente do Corinthians. E o Memphis prometeu, depois que o Corinthians anunciou, né? O Memphis ficou sabendo pela internet que o Corinthians não ia mais assinar o contrato. Aí ele prometeu se pronunciar, o Corinthians prometeu se pronunciar. Nenhum dos dois pronunciou, porque teve essa reviravolta deles voltarem a conversar. Agora, se vai fechar ou não sei. Nossa reportagem está na Neoquímica Arena. Ô Pedro, eu vi uma entrevista do Diniz, o Diniz mencionando que a importância maior dele não é nem a parte técnica do jogador, trabalha a parte tática do jogador, mas sim emocional. Sim. Porque não dá tempo de essa entrevista. Rosinei, é difícil, né? Difícil. Desculpa, Rosine, até porque vocês como ex-atletas, e a gente sempre pergunta aqui, o aspecto político interfere lá no vestiário? Os ex-atletas que viveram isso falam o seguinte, enquanto não bate lá no vestiário, o salário, a coisa tá pingando, tá tudo bem. E aí a situação atrasou até CLT. E uma informação que eu dei, inclusive, nessa semana no Gazeta Esportiva, é de que o Diniz chamou a rapaziada, e a gente viu contra o Rosário. Falou, quem não gostaria de jogar contra o Corinthians? Temos sérios problemas aqui, mas vamos jogar. E os jogadores abraçaram a ideia dele. Olha os números do Diniz aqui, ó. 24 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, quase 60% de aproveitamento. Gente, o Corinthians está vendendo o almoço para comprar o jantar, gente. Nós estávamos vendo o Dorival agora. Com 29%. 29% de aproveitamento. Então, sem dúvida nenhuma, ele está tirando água de pedra ali. E aí ele pegou o time do Dorival, né? Esse mesmo time aí é uma peça ou outra que mudou. Uma peça ou outra que mudou. E ele tem que incentivar esses jogadores. Todo final de semana, todo meio de semana, tem que ficar incentivando o jogador. Vamos ouvir o Rodrigo Garro, à beira do campo, jogador do Corinthians, falando da derrota e também projetando aquilo que vai acontecer já na próxima quinta-feira contra o Rosário. O Corinthians joga por vitória simples. Vamos ouvir o que disse o Garro e daqui a pouco a gente volta com os nossos repórteres. A Janice de Castro, tem coletiva do Diniz, zona mista. Vamos ouvir Rodrigo Garro na tela. Lo de la torcida es una cosa que a gente agradece mucho de corazón. Sabemos el apoyo de ellos, sabemos que están con nosotros, el apoyo de ellos va a estar ahí. Fico triste porque era un juego directo, un confronto directo para brigar lá encima, mas futebol. Ahora descansar, que a gente tem um jogo do ano quinta-feira. O jogo do ano quinta-feira. Temos dois que jogaram muito no Corinthians, o Miller passou por lá também, mas foi uma passagem mais curta. Como deve estar o vestiário do Corinthians com todos esses problemas financeiros, problemas políticos, a indefinição do Memphis, daqui a pouquinho a gente vai atualizar a situação do Memphis Depay, como é que deve estar o vestiário e qual é o papel do Diniz para mobilizar a rapaziada? Mas você vê, Garrafa, a fala dele, jogo do ano, ou seja, antes do jogo do Cruzeiro, a importância do jogo de quinta-feira já estava maior. Exato. Já estava maior. Isso pode ter tido reflexo no jogo de hoje, lógico. Os caras já a pressão, pressão. Então, sem dúvida nenhuma, o Diniz ele tem que fazer esse trabalho de conversar com os jogadores, de acalmar esses jogadores nessa hora, porque a pressão lá dentro vem, né? O jogador, a pressão ali é completamente no Corinthians, é completamente diferente de qualquer outro clube. Né? A gente já passou por alguns clubes, sabe como funciona, a pressão ali é muito grande, então os jogadores estão sentindo isso, sabe que quinta-feira, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores, é um dos principais jogos, não é? É verdade, e uma outra coisa, essa mesma equipe do Corinthians, eles estão acostumados ao mata-mata, né? Sim. Esses mesmos jogadores, então acho que o Garro também, ele traz isso para esse elenco, né? O Corinthians no mata-mata nos anos anteriores, venceu a Copa do Brasil, né? Venceu o Campeonato Paulista,
Então, assim, esse time é Supercopa, né? Esse time está acostumado a esse tipo de competição. O Corinthians está fazendo um excelente campeonato brasileiro, mas o mata-mata, mesmo ter sido eliminado pelo Inter na Copa do Brasil, venceu em casa. O Corinthians é muito forte e tem total condições de vencer o jogo dentro de casa. Agora, a pressão, ela tá gigantesca para cima desses jogadores.